Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio nosso aqui do Musicast RN. E hoje é um dia assim que é especialíssimo para a gente. A gente conhece esse artista há muito tempo, acompanha há muito tempo o trabalho dele. E quando a gente pensou nos nomes aqui para participar dessa primeira temporada do Musicast, a gente era uma unanimidade assim nas conversas nossas. Então, um prazer enorme. Eduardo Taufik está aqui com a gente no Musicast. Júlio. Obrigado a toda a equipe do Musicast. Para mim é uma honra estar participando e compartilhar um pouco da minha história. Que legal. Assim, a gente tem muita coisa para falar, a gente estava falando em off um pouquinho sobre isso, assim, ter a tua carreira tão prolífica e tem tanta coisa pela frente. Eu sei que tem projetos aí que no final a gente pode tocar sobre, mas até para a gente dar um contexto, assim, vamos voltar um pouquinho ali, início. Eu sei que desde muito cedo na sua casa sempre teve uma coisa, a música sempre fez muito parte, muito cedo. E você muito curioso desde cedo também, né? Sim, com a parte musical. Minha vida na música foi muito precoce, né? E foi numa época em que ser precoce era bem diferente da era atual, onde você tem muita informação, né? Internet e tudo. Foi numa época que a gente não tinha muito acesso a tudo. O único acesso à música que eu tinha era na família, o ambiente musical, que meus pais sempre me incentivaram, né? O meu irmão mais velho, o Roberto Taufik, sempre foi uma referência, porque quando eu tinha de 9 para 10 anos, ele já era uma grande referência no estado, já era um músico profissional e tocava com todo mundo. E eu cresci naquele ambiente e sempre me utilizando do ouvido, né, e para tirar músicas. Enfim, a gente não tinha muito recurso, então sempre foi com a convivência, né, com os músicos da época, que sempre frequentavam a minha casa, porque na minha casa eram feitos ensaios, a gente tinha uma área que tinha uma sala que praticamente ocorriam todos os ensaios dos artistas de Natal. Meu irmão tocava com quase todo mundo, né? Coisas que depois eu vinha... Aquela coisa do irmão mais novo, que espera o ensaio parar um pouquinho e vai ali, senta inclusive, na bateria. Eu perturbava muito. E até hoje, grandes músicos que se tornaram amigos, né? Porque tem isso também. Eu não tive muito amigos da minha idade na época, porque eu comecei muito cedo e profissionalmente, com 13 anos, a tocar, né, profissionalmente em palcos e tudo. E os meus amigos eram praticamente os amigos do meu irmão, ou seja, 2 gerações mais à frente, né? E isso me trouxe muito aprendizado, porque eu cresci tocando com músicos que já eram incríveis, já eram referência. Então, isso acrescentou à minha carreira muita coisa especial, né? Então, quando terminava os ensaios, eu sempre ia ficar mexendo nos instrumentos, né? Aí alguns músicos não gostavam, mas assim, eu aproveitava esses momentos em que a sala estava parada e ia, pegava a bateria e, enfim, me divertia bastante. Mas aquele momento ali, então tem um baixo que está ali dando sopa, às vezes tem uma bateria. Exato. Mas o teclado ele entra pouco depois, não era o instrumento ali naquele momento que você... Não, inclusive eu tinha uma uma predileção por bateria. Eu acredito que tenha sido um instrumento que mais me chamou a atenção, assim, que eu realmente queria tocar. E eu toco um pouco, né? Eu nunca pratiquei assim de forma séria, mas foi o meu primeiro instrumento. A banda Canto Calismo, que foi uma banda lendária aqui do estado, ensaiava lá em casa, que era do meu primo, o baterista, né, Ginho, Aloysio, baixista, Cacau, vocalista, e todos ainda estão em atividade. E meu irmão, Roberto Taufik. Então, eles ensaiavam em casa e toda a vida eu, escondido, né, ia e tocava na bateria de Ginho, né, e ficava lá tirando as músicas. Na época eu ouvia muito rock nacional. E meu irmão, depois que foi para a Itália, ele foi muito cedo, né? Quando eu tinha 10 anos, ele migrou para a Itália e até hoje reside lá, são mais de 40 anos, residindo na Itália. E ele começou a trazer para mim alguns LPs, né, de música instrumental, e que eu tive acesso a esse tipo de música, né? Que para mim foi uma música muito assim...
muito rica, né? Porque tem o fato das diferentes cores, improvisações, né? Texturas. Então, era uma coisa que me despertou muita emoção na época e muita... A gente vai entrar um pouquinho na parte mais nerd da coisa, mas assim, tem um artista em especial que eu, fazendo a pesquisa um pouco antes, que mexeu muito e tocou muito nessa formação, nessa gênese aí desse músico que via, que é o Chick Corea, né? Chick Corea, eu lembro pianista norte-americano. Que Chick Corea and the Electric Sim, Band e os trabalhos solos também. E eu lembro que você comentou em algumas entrevistas que eu dei uma pesquisada, que marcou muito. E foi uma referência muito interessante. Foi né? um dos primeiros expoentes assim, a chegar até mim, né? Meu conhecimento. Assim. E um dos discos que o Roberto me trouxe da Itália era do Chick Corea, né? Então, assim, foi a minha primeira paixão para que me fizesse migrar da bateria para o piano, né? E não só ele, mas também o Oscar Peterson, que é um pianista propriamente do jazz tradicional, né? E tantos outros mestres brasileiros, o Hermeto Pascoal, o Egbert Gismonti, né? Os quais Tom eu Jobim tive... Tom Jobim também tem uma coisa com certeza, que na música brasileira, que eu ia justamente chegar nesse ponto. Inclusive, o Jobim, ele trouxe ao Brasil esse marco pianístico nas músicas, porque o piano na música popular, né, ele nunca foi tão exaltado. Na frente. Exato. Né? E o Jobim, ele trouxe em primeiro plano o piano, né? Então, o piano faz parte do contexto do som do Jobim, né? E essa chave virou muito cedo, né? Assim, no sentido de, tudo bem, você está muito jovem ali, mas você começa a ter acesso a essas coisas e a paleta de cores começa a ficar mais extensa. Exato. E numa época que a formação está muito, vamos dizer assim, a esponja está muito nova, né? Então, você muito cedo teve acesso a isso e já começou a aplicar com algumas... Eu sei que você ganhou um teclado de presente, tem uma coisa assim, né? Eu ganhei meu primeiro teclado sintetizador, né? Porque o primeiro teclado foi aqueles que tinha calculadora, que tinha uns botõezinhos, né? Monofônico, ele não dava duas notas e tudo. Foi um presente que eu ganhei dos meus pais, assim, e eu comecei a tirar músicas de ouvido, né? Na época, eu escutava RPM, né? Aquela explosão do rock nacional, com todas aquelas bandas incríveis. E logo após, quando eu completei 11 anos, eu ganhei um piano. Um piano porque o meu professor, foi o meu único professor. Na verdade, eu sou autodidata, né? Eu sempre estudei a parte fundamental da música, de arranjos. E fui um autodidata, mas fui... eu busquei conhecimento e tudo. Mas esse meu professor, Valdemar Ernesto, né, foi o primeiro contato com um mestre que eu tive que na verdade, as aulas eram muito mais um bate-papo, né? Aquela coisa de apresentar. 1 hora de conversa você aprende mais do que sem dúvida 20 anos tocando. Então, assim, toda a experiência dele, coisas preciosas, assim, como músico, né? Ele me passou bastante coisa. E eu só estudei 2 anos com ele. Foi no Instituto Valdemar de Almeida, com o professor Valdemar Ernesto, né? Que já partiu há alguns anos, que é o avô da Bruna Hetzel, cantora, né? Bruninha também era... Eu acho que ela nem era nascida nessa época. nem sei quantos anos ela tem. Enfim, fiz esses 2 anos com ele. Ele me trouxe... Ele fortaleceu esse meu lado jazzístico, da improvisação. Porque, assim, Júlio, o jazz, ele não é só a coisa da improvisação. Quando você estuda o jazz, você permeia assim, por todos os lados da música, como analisador de uma música. Tipo, eu escuto um rock, eu sei tudo que está rolando ali, porque o jazz me trouxe esse embasamento de harmonia funcional, de arranjo, entende? Então, não é só o jazz que eu digo, não é o ritmo, o estilo. Porque se convenciona muito a confundir com o que o pessoal chamava antes da parte de fritar ali, de ficar muito preocupado com uma coisa... Sim, exato. Não, é a compreensão do todo, né? A compreensão, a facilidade com que você tem de fazer arranjo, de você... Por exemplo, as pessoas dizem, porque você consegue rapidamente solucionar os problemas de uma música ou de um arranjo. Porque justamente eu enxergo. Quem conhece profundamente
a harmonia principalmente, né? E tem essa coisa criativa e libertadora do jazz, a mente o tempo As todo possibilidades ficam muito claras, né? fica jorrando, exato. Então, assim, você encontra, lógico, pela experiência, você já passou por tantas coisas que vai aprendendo, né, a lidar com os problemas da música. O problema que eu falo é... Soluções, tipo, arranjar soluções para aquela situação, né? Exatamente. Tornar uma música mais bonita, ou encontrar um solo que seja pertinente, uma coisa que toque em rádio, outra coisa que seja mais culta. Enfim, você resolve muito rápido essas coisas. E esse conhecimento da harmonia, né, ele é utilizado o tempo todo. A questão da linguagem, porque o improviso é uma conversa que você tem. Então, você não pode chegar e improvisar só colocando escalas em prática, tocar notas sem nexo, né? Então, tudo tem a ver, o ritmo, o que você quer expressar. Então, é uma conversa que você tem naquele momento, né? Que não é uma coisa que você planeja, é uma coisa que você faz na hora. Então, o arranjo, quando eu estou no estúdio, por exemplo, fazendo arranjos, é uma coisa muito espontânea. Ah, Dudu, você busca referências? Não, hoje não. Hoje eu sou muito espontâneo. Tipo, eu escuto um artista, eu vou produzir alguém ou fazer um arranjo para alguma música. É aquilo que me vem à cabeça. E ali eu vou aprimorando. Sem dúvida. Entende? Então, a música instrumental, né, ela te dá essa possibilidade. E é engraçado que a gente está falando isso você com 13 anos, né? Ganhou ali o primeiro teclado, tendo as suas aulas ali, seus 2 anos de uma aula mais desse bate-papo. E uma coisa curiosa, bem rapidinho, eu ganhei esse sintetizador e eu era muito fã do RPM, né? E esse teclado, ele vinha com um negócio de colocar a correia, né? Então, eu fui inventar de tirar umas fotos para imitar o Luiz Schiavon, né? Luiz Schiavon, que foi um dos primeiros a usar aqueles teclados que colocava aqui no... e aí o teclado caiu, a correia torou, o teclado caiu, bateu na quina da cama e torou ao meio. Você imagine a minha tristeza. Eu comecei a chorar olhando assim, incrédulo, para o teclado com banguelo, né, com as teclas. E assim, foi uma decepção muito grande, né? E, enfim... Mas quem nunca emulou os seus artistas preferidos, com raquete de tênis, às vezes fazendo aquela pose né, do Brian May, do Queen, ou quem seja, enfim. Pois é, então nem renderam as fotos, né? Não rolou as fotos e o teclado... E o teclado foi para o espaço. Não tinha, porque ele partiu ao meio. Então, foi uma decepção. Mas logo após, eu, com muito esforço, os meus pais me deram um piano acústico de parede. Foi onde realmente a coisa se tornou mais séria, né? Então, eu comecei a estudar. O piano foi um grande parceiro na minha formação. Estudei muito nessa época, dos 13 aos 14 anos, a ponto de dormir ao lado do piano, né? Passar madrugadas com um pedal que ele abafa o som, né? Isso não é fábula, né? Isso realmente acontece, a né? parte técnica, a parte técnica da minha formação foi mesmo na adolescência. Porque depois que eu comecei a trabalhar, eu nunca mais... nem em casa eu tenho instrumento. Eu sempre trabalhei, estudei trabalhando. Aplicando dia a dia. Eu nunca fui de ficar fazendo mais exercício, essas coisas. É importante, Eu não recomendo ninguém não deixar de praticar, né? A parte de exercício, essas coisas. Mas, como eu sempre trabalhei em estúdio a vida toda, então o trabalho sempre foi também uma prática... do instrumento, e você também treina o cérebro, né? Enfim, a parte física mesmo, eu me doei totalmente nessa época que eu ganhei o piano. E é engraçado assim, a gente dando uma pesquisada, logo depois, e aí você corrige a gente se a gente estiver indo ou voltando, mas tem uma alforria nessa sequência também, né? Alforria foi um pouco depois. A alforria foi nos meus 19 anos. Aos 18 anos, Júlio, eu fui para a Itália pela primeira vez. Ainda de menor, na verdade, eu fiz 18 anos. Só pegando o gancho, vamos voltar um pouquinho, que você fazia shows de menor, com documentação, com autorização para fazer, não tinha essas histórias também? Tinha. Olha, a primeira... fazendo uma síntese, né? Porque é muita história. A primeira pessoa que me pegou pelo braço... isso meu irmão já estava, que era meu maior incentivador, né? Tive muito incentivo da família, dos meus pais, eu devo tudo a eles. E meu irmão já estava na Itália, então eu tinha aqui em Natal uma pessoa que era o Manoca Barreto, que foi realmente um pai com quem eu dividia tudo. A gente se falava praticamente todos os dias.
tive a honra de tocar em todos os projetos dele, ele sempre me convidou para tudo que ele fazia, e eu, da mesma forma, né? Foi quem me presenteou com livros de música, foi quem me presenteou com livros para que eu aprendesse a escrever partitura, nesse quesito do autodidata que eu te falei, né? Mas eu sempre fui muito curioso e sempre estudei, né? Mas aí Manoca me ajudou muito com alguma literatura, assim, essas coisas. E o Manoca foi a primeira pessoa que me viu tocando num recital quando eu fiz o recital do piano no Instituto com esse Valdemar, foi o último ano. Ele era professor de guitarra do Instituto. E ele me viu e para mim foi um desastre minha apresentação, né? Muito perfeccionista assim, foi um desastre. Eu saí arrasado. E eu nem conhecia, Manoca me veio e já no outro dia ele me convidou para ir fazer uma gravação. Imagina, eu com 13 anos, uma criança praticamente, eu não tinha noção. Então ele me levou para o estúdio, cheguei no estúdio, eu não sabia como era o processo, fiquei muito bravo no primeiro dia, porque eu não sabia que tinha que gravar primeiro um instrumento e depois outro. Foi até no estúdio lá do Sodoma, né? Sim, que é do Heavy, dos meninos lá. E eu passei o dia todinho lá querendo gravar. Como é que vai chegar a minha vez? Pois é, e Manoca foi explicar, não, Dudu, pô, tem que ter calma, porque primeiro vai gravar a bateria, o baixo depois. E eu não tinha noção do que eu ia gravar. Ele realmente foi muito generoso, assim, e confiante. Então, assim, desde esse dia, foi a primeira pessoa que me pegou pelo braço e colocou em cima de um palco profissional, foi Manoca. Então, assim, eu devo muita coisa a ele, praticamente tudo na música, ao meu irmão Roberto, minha família. E uma das primeiras artistas que eu realmente toquei por muitos anos foi a Lucinha Lira, né? Então, eu tinha, nessa época, de 14 para 15 anos, né? Ela tinha uma banda maravilhosa, que são amigos até hoje, o Fábio Fernandes e Fernando Botelho, o Carlinhos Guedes na bateria, entre outros, o nosso eterno Prentice, que foi uma figura incrível, né, na didática, né, no ensino do violão aqui em Natal, e também um grande violonista. Então, assim, eu estava mais uma vez no meio de veteranos. O tempo vai passando e essa cena vai se repetindo, né? De estar sempre com essas pessoas. E Lucinha ainda lembra que a gente sempre se diverte conversando sobre essa época. O meu negócio era tocar, né? Então, os meninos sempre ficavam discutindo, porque esse acorde, não sei o que lá, e eu... Gente, o acorde é esse. Aí parava a briga. Porque meu foco era sempre isso, era música, e eu era muito focado nisso. Então, a gente tocou por mais de 10 anos juntos com a Lucinha. Então, foi um dos minhas primeiras oportunidades profissionais foi trabalhar com a maravilhosa Lucinha Lira, que tanto me ensinou, né? E eu a tenho como uma grande referência, uma das maiores cantoras do mundo para mim. É impressionante, assim. Então, logo após vieram os grandes ícones, Pedro Mendes, Sueldo Soares, que eram os grandes ícones aqui, e ainda são grandes nomes, né? Mas foram os primeiros contatos assim profissionais que eu tive, né? Com essa idade, 15, 16 anos. E aí vieram muita gente, Cida Lobo, Leão Neto, Manassés, que descansa em paz. Tantos outros músicos, amigos, né? A Valéria Oliveira, enfim, muita gente. Glorinha Oliveira, que também foi uma parte muito marcante da minha vida. A gente fez muitos shows de piano e violão pelo Brasil, ou de piano e voz pelo Brasil. Então, assim, Glorinha também foi outra assim, artista incrível, né? Que a gente sempre se transportava para a plateia. Eu estava tocando, mas eu parecia que eu estava vendo da plateia o show, porque eu me encantava vendo cantar, né? Assim, então, foram experiências que eu, naquela idade, né, e vendo grandes, né, referências assim ao meu lado, então foi muito, muito bom. Foi uma experiência. Dudu, mas me conta uma coisa. Logicamente, você está envolvido com todos esses músicos em projetos. E quando é que vem aquela vontade de compor o seu? Já era uma coisa que já vinha desde cedo ou em algum momento teve um ponto de mudança para... Então, nesse mesmo período, porque foi muito efervescente, dos 13 aos 15 anos.
né? Eu tocava com todo mundo aqui em Natal, Júlio. É tanto que foram se passando os anos e as pessoas me apresentavam com sempre, Dudu, com 15 anos, menino prodígio. Eu já tinha 18, o pessoal me apresentando. E um release pronto ali, né, para falar. E aí, nesse mesmo tempo, meus pais me davam de presente algumas horas de estúdio. Eu lembro que era no estúdio Musicarte, eu nem lembro, que era de Andrade, um estúdio, era o único estúdio aqui em Natal. Depois abriu o Elisson, que foi o grande boom aqui em Natal, né? Porque não tinha possibilidade de você fazer uma gravação profissional. Enfim, e eu começava a compor daí para poder levar alguma coisa para o estúdio. E até hoje eu tenho essas gravações em CD. E eu digitalizei tudo, né? Então, assim, eu me jogava, não sabia o que estava fazendo. Até é engraçado certas coisas, você escuta assim, as coisas sem nexo. Mas tem muitas coisas dessa época que, inclusive, eu gravei há pouco tempo com Duo Taufik, por exemplo, que já tem uma carreira, graças a Deus, brilhante. Então, assim, músicas daquela época, né, que são resgatadas e, logicamente, aprimoradas, mas tem muita coisa dessa época que eu compunha, né, e está tudo gravado. Eu já tinha essa vontade de compor, sempre. Agora, sempre música instrumental. Eu fiz muito pouca parcerias assim, com letras, mas nunca escrevi letra, né? Só para minha esposa, uma vez. Olha aí. Mas é interessante a gente falar disso, porque em alguns momentos, às vezes, acontece alguma situação onde você joga. Como você começou a tocar muito cedo e constantemente estava tocando com vários músicos, às vezes em várias cenas e vários momentos ao mesmo tempo, você ter o tempo de parar e pensar na sua própria composição, né? Talvez até demorasse, mas não. Você já começou ali muito cedo também. Sim. Coisa que hoje eu já tenho dificuldade, porque eu tenho que trabalhar para outras pessoas, né? Fazendo isso para outras pessoas. E eu sempre tenho muita vontade de compor, eu gosto muito de compor, de gravar coisas novas, mas faz muitos anos que eu não faço isso. Que é uma das coisas que a gente vai falar um pouco, porque assim, Certo. tem a mudança, tem um músico e tem um produtor. E essa mudança, a gente estava falando um pouquinho off, ela é muito significativa, né? Porque você tem toda uma caminhada da parte técnica, de desenvolvimento, teórica, o estudo, a aplicação do estudo nos shows, né? Como você bem falou. Exato. Mas quando você nos disse ali que no comecinho dos 2000 você começa a olhar a produção como uma coisa mais efetiva, esse chapéu muda, né? Então, fala um pouco dessa transição também de passar e chegar nesse momento. O Alforria, né, que só voltando para concluir esse assunto, eu fui para a Itália com 17 anos, né? Ainda com toda a burocracia do juizado, né, e tal, para viajar sozinho. Meu irmão tocava com a Elza Soares nessa época, Roberto. E a Elza veio para o Brasil. E eu fiquei na Itália com um trabalho de 3 meses, porque eu já fui destinado a fazer um trabalho numa... Não era uma casa de shows, era uma casa de espetáculo. Então, foram pessoas de várias partes do mundo e lá a gente fez essa banda e trabalhou por 3 meses, fazendo espetáculo toda noite de música brasileira. Foi uma experiência incrível. Foi onde eu comprei meu primeiro teclado. Lembra qual era especificamente? Porque até então eu alugava teclado aqui para poder tocar. Entendeu? Então, assim, o cachê era R$100, 80 ia para o aluguel. E assim foi. Então, assim, foi minha primeira grana legal que eu ganhei foi nesse período na Itália. E foi muito legal, assim. Foi uma experiência incrível. Foi na Copa de 94, que eu tinha justamente 18 anos. Foi quando o Brasil ganhou para a Itália. Eu estava lá na Copa de 94. Saiu incólume. O pênalti de Baggio, né, que ele perdeu. E assim, no outro dia, o pessoal sabia que eu era brasileiro, né? Porque onde eu estava ali hospedado, todo mundo sabia e as pessoas me olhando mal, assim, eu disse, agora estou morto. Enfim, então, logo quando eu voltei da Itália, né, com um teclado novo e tal, e aí veio a ideia da gente fazer uma banda de reggae, né? A gente já era amigo, eu, o Silvinho, batera, a gente já tocava, o Eric Firmino, que não era do Alforria, mas era parceiros na música instrumental nessa época, né? Então, assim, o Silvio me convidou e convidou o Jolian também. Eu acho que foi a primeira formação da Alforria. Fomos eu, Jolian, Rildo e Silvinho.
E aí depois entraram o Beethoven e Carlinhos Suassuna na guitarra. Eu não lembro se Carlinhos já era dessa época, da primeira formação. Enfim, a gente fundou a banda Euforia, né? E foram, com certeza, todo o sucesso foi reconhecido no Brasil inteiro, né? A gente teve oportunidades brilhantes e teve um momento do auge e tal, e foi uma experiência muito bacana. A gente trouxe para o Estado um status, digamos, de banda nacional, não só pelas andanças, mas pela produção de um CD. Se eu não me engano, foi o primeiro CD... Naquela escala, sem dúvida. Foi um primeiro CD, né? Alcance. A gente gravou no Rio, nessa época, porque, de novo, não tínhamos das possibilidades aqui em Natal. E, assim, foi um momento maravilhoso, né? E, naturalmente, foi se desgastando, como mas toda a banda. Mas é um marco, né? É um momento ali muito interessante. A gente chegou a morar no Rio de Janeiro, foi onde eu tive a oportunidade também de conhecer o Liminha, né? Onde eu tive a oportunidade de fazer 2 arranjos, recebido pela mão de Liminha para o Cidade Negra, né? Recebi da mão dele a fita cassete na época com a base, e a gente foi para o apartamento onde a gente estava. Eu peguei a escaleta, né? Escrevi o arranjo, e os meninos da Metaleira, do Alforria, gravaram o CD do Cidade Negra. O Liminha ia sempre ver os nossos shows no Rio, né? Então, estar ao lado do grande Liminha, assim, já foi uma energia assim inesquecível. No estúdio Nas Nuvens, né? Que é o dele, do Gil, né? Um estúdio lendário onde gravaram Titãs, enfim... Kid de Abelha, a gente estava falando fora, né, sobre isso, né, como esses nomes são referências, e a gente, quando antigamente pegava um disco e virava e via lá o nome do produtor, aquilo já apresentava toda uma informação, a carga, né, de informação daquele... Porque, assim, o artista, ele traz a música em si, a composição, né, mas a cara do disco, quem dá é o produtor, né? É o som, é o embalo que aquele disco vai trazer, é o que fica, né, marcante no disco, é o som, né? E o som é uma das coisas mais importantes. Então, até isso, na época, né, eles tinham muito cuidado com a sonoridade, né? Coisas que, ao meu ver, a geração atual, ele parece que não se preocupa tanto com a sonoridade, com o zelo, dos timbres, sabe? Aquela coisa bonita de se ouvir. Então... falta esse refino por parte de muitas produções, sabe? Você consegue traçar um paralelo desse momento de ter acesso a esse nível de produção e também startar uma coisa sua de, não, peraí, eu quero também entrar nesse universo, ou já vinha de antes uma vontade de produzir também? Não, pronto. Porque quando você está... eu atribuo como eu ouvia também muita coisa boa, principalmente esses discos que eram... referências ali de naquela fora, época, porque sempre os Estados Unidos sempre produziu grandes sonoridades, né? Sempre foi referência para o mundo todo em termos de produção, de timbre, de som. E eu sempre... meu ouvido já se habituava já estava habituado a ouvir essas coisas, entendeu? Dúvidas. Então, o produto final de uma gravação assim, ele depende muito do material humano também, né? É isso. A gente mencionou aqui, e aí a gente tem várias facetas na tua carreira, e uma delas é o do Taufik, né, que eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre essa construção, esse desenvolvimento e a gênese disso, né, como tudo isso começou e como... porque seu irmão saiu muito cedo. Exato. Né? Então tem um componente emocional nessa troca. Tem, que só tem. Não é? A gente se preparando para fazer esse trabalho, a gente ouviu muito, a gente ficava discutindo sobre isso. De como essa sensação é palpável na música que vocês fizeram e fazem, sabe? É uma coisa emocionante, assim, para mim, falar sobre isso, porque, como eu disse, o Roberto sempre foi minha referência, minha luz, meu caminho, assim... mesmo com a distância geográfica muito grande, né? E ainda mais numa época que não tinha e-mail, não tinha internet. Era uma carta que demorava 2 meses para chegar. Então, assim, Roberto sempre acompanhou meu desenvolvimento à distância, através de cartas, né? Cada vez que ele vinha, eu estava tocando
diferente, assim, ele ficava feliz, né? Orgulhoso e Exato, acompanhando porque... Exato. Então, assim, foi a vida toda assim. Aí, de repente, é como se fosse um sonho concretizado. A gente, tipo assim, cada vez que ele vinha, eu não ia muito à Itália. Nessa época, não. Enfim, nem era possível, né? Eu estudava e tal, em colégio. Então, o Roberto, ele vinha, tipo, a cada 2 anos, no Natal. Era muito difícil, né? Nessa época. Então, a cada vinda dele, a gente tocava juntos, fazia um show, essas coisas assim, mas dentro de outros contextos, né? E aí, em 2008, o nosso pai faleceu, né? E ele veio para o velório a tempo, né? Foi muito difícil, assim. Já veio com a notícia, né, no avião e tal, e foi pego de surpresa. Enfim, ele passou um tempo aqui e a gente decidiu fazer um show em homenagem ao nosso pai. Um show de piano e violão na escola de música, chamado Dois Irmãos. E, na ocasião, a gente gravou um DVD. Então, foi, de fato, o marco, né, do primeiro trabalho que repercutiu muito bem. E daí a gente decidiu fazer o duo. E um ano depois a gente já estava rodando o Brasil e vários países, né? Foi uma construção, tipo, não foi fácil, mas depois de alguns anos a gente estava em grandes festivais, isso eu me orgulho muito. Talvez em Natal a gente nunca, agora eu vou falar porque é importante, a gente nunca teve um apoio da mídia, nunca teve, né? Quantas pessoas chegaram a esse ponto de, por 15 anos, tocar em grandes festivais, a convite dos festivais, né? A gente estava sempre ao lado de grandes nomes mundiais, entendeu, Júlio? Então, assim, foi uma conquista pouco a pouco, mas foi a nossa música brasileira, a nossa música potiguar que chegou a esse ponto. E, assim, a gente nunca teve apoio de estrutural, de governo, de nada. A gente fez por conta própria e também nunca fez questão de que tivesse. Mas, poxa, talvez, vamos fazer uma turnê. Beleza, tem show pra caramba em grandes palcos. A gente tem 3 discos lançados no Japão, por gravadoras do Japão. A gente só não fez uma turnê japonesa porque calhou justamente na pandemia. A gente tinha marcado já 10 shows no Japão. Mas o que é? A gente precisava de passagem. Tudo bem, a gente comprava porque os cachês compensavam, valia a pena, né? A gente precisava estar lá. Mas a gente participou de festivais no mundo todo de grandes portes, onde a gente conheceu ídolos que se tornaram ídolos nossos, amigos. Hoje, né? Então, o Egberto Gismonti, o Hermeto Pascoal, que na minha infância eu ouvia e tinham como referência, né? Eu falei do Chico Corea, que eram referências internacionais, como mas esses são também. O César Camargo, Mariano, o Hermeto, o Egberto Gismonti. Então, o Egberto, ele escreveu o encarte do nosso segundo disco, do Duo Taufik. É todo escrito por ele. A gente pediu a ele uma nota, porque ele tinha conhecido o primeiro disco nosso. E a gente, Egberto, já que você gostou, e ele toca justamente o violão e o piano, são os 2 instrumentos principais dele, né? E aí não, vocês têm paciência, porque é muita coisa que chega para ele, né? Ele disse, espere um pouquinho. Então, a gente só queria uma apresentação no segundo disco, né? Porque ele foi referência para mim e para o Roberto também. Desde da infância do Roberto também foi grande referência para ele, né? Então, assim, nada melhor para coroar esse trabalho da gente como uma apresentação da Egberto. E simplesmente, numa madrugada, eu abro o meu e-mail, não vem uma nota. Tem um arquivo do Word, um texto imenso. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Aí, caramba, comecei a chorar, e meu irmão também recebeu, mandei de madrugada para ele, já era 7 horas da manhã lá, né, que são 5 horas a mais. E simplesmente Egberto escreveu um comentário para cada música. E de uma forma assim, Júlio, impressionante, parece que ele estava... Ele fazia parte do processo, porque ele comentou cada música com uma fluidez assim que era assustadora. Você viu que o cara escutou de verdade. Acessibilidade, né? Então, assim, esse presente de estar rodando o mundo em festivais, e não existe, de conhecer pessoas e ver que são pessoas normais, né? E deles também desfrutarem da nossa música e vice-versa. Então,
Para mim, hoje é um trabalho meu, artisticamente falando, o principal. Eu também tenho outros discos gravados, né? Gravei discos com vários amigos aqui de Natal, né? E também grandes referências, grandes ídolos. Mas o Duo Taufik foi o que... Porque tem uma carga, a cada execução dessas músicas tem uma carga emocional. Sim, sim. Né? Então, assim, quando você... E escutando tudo isso, a gente, mais uma vez eu volto a dizer, é perceptível toda a carga emocional que tem ali. Mas eu vou pegar... Afinidade também. Afinidade, Né? e um diálogo, carinho. né? O diálogo que você mencionou mais cedo, né? Está ali presente. Mas eu vou pegar só um gancho de um assunto que eu acho que vale a pena a gente tocar. Né? Porque apoio é uma coisa muito difícil. E, por exemplo, para a gente botar esse projeto no ar, a gente não conseguiria sem o pessoal da Nacional Veículos e o pessoal da Freeway também. Com certeza. É um apoio muito importante e a gente quer realmente dar nome às situações, às pessoas, às obras que foram feitas. E eu acho que, assim, você acha que a música instrumental, ela pesa um pouco nesse sentido do que se entende como, olha, apoio, talvez uma coisa mais comercial ou uma coisa mais popular, ele tem um olhar diferente? Ou é uma coisa meio estigmatizada? Que Natal evoluiu muito na questão da percepção da música instrumental? Sim, da presença do público na música instrumental. Eu acredito que seja de igual para música com letra, canções. Sim. De artistas, intérpretes, né? Porque Natal cedia vários festivais, né? O próprio RN Instrumental, o Fest Bossa Jazz. E eu acho que o público é bastante expressivo, né? Sem dúvida. Então, assim, e olhe que, por exemplo, agora está tendo o Festival de Jericoacoara, é um festival famosíssimo, o Duo Taufik já foi 2 vezes. Assim, você encontra a nata da música instrumental brasileira e internacional. A nata é impressionante. Quando você vê, né, esse ano tem tanta gente ali que você diz, poxa, está todo mundo ali, entendeu? Então, assim, é patrocinado pela Petrobras, mas, enfim, é no Ceará, é em Jericoacoara, né? Então, se criou uma tradição ali. Não é porque falta público, porque as pessoas não gostam. Pelo contrário, a música instrumental, ela consegue atravessar a alma das pessoas, né? É muito bem aceita, é muito envolvente a música instrumental, né? Principalmente quando ela tem uma personalidade, assim, um grupo né, que você vem ouvindo, assim. Eu lembro que o Duo Taufik é o primeiro disco que a gente fez em São Paulo com o grande André Memari, que é um grande referência para a gente também. A gente trabalhou sobre a produção dele, né? Porque é um disco que é gravado ao vivo, Júlio, não é gravado... somos eu e Roberto tocando ao mesmo tempo. Não é um tipo de música que você grava primeiro um, depois outro, porque é importante registrar o calor, né? E essa coisa orgânica, assim. Então, o André foi uma figura que estava lá acompanhando os ouvidos, né, externos, né? Porque uma coisa... Assim, também o Duo Taufik funciona bem porque tanto eu como o Roberto somos arranjadores. Então, a gente pensa a música de forma organizada. Então, por isso que não fica aquela coisa. A gente pensa muito na música, na melodia, na coisa forte que chega às pessoas como uma força sonora mesmo. Não, ninguém nunca chegou para a gente dizer, Dudu, você toca muito, Roberto, você toca demais. Não, todo mundo comenta, a música de vocês E não tem melhor referência do que entendeu? ouvir isso. A obra como um todo é muito maior. Até grandes músicos de níveis altíssimos que foram aos nossos shows dizem isso, assim, porque no final da conta o produto final é a música, né? Não é o quanto você sabe tocar, o quanto você é virtuoso. Então, no final, tudo se transforma no som, né? Por isso que, mais uma vez, a questão do som é importante, né? Num show, não adianta você estar com um show super programado, super definido e as pessoas que estão lá na frente ouvindo não estão recebendo aquilo, né? Então, essa parte do Duo Taufik, né, na minha vida, assim, foi uma parte onde eu alcei maiores voos como artista, né? Porque a gente levou... O nosso trabalho de composição são 98% composições minhas e do Roberto, né? Coisas antigas, coisas novas. A gente chegou a compor músicas na turnê, no meio da turnê, né? E apresentando... Tipo, ia numa casa de uma amiga com piano desafinado e compus o Chorinho Árabe, que aí
que é um chorinho que eu compus que tem muita dissonância e o piano desafinado, ele contribuiu para essa inspiração, entendeu? Então, assim, tem muita coisa linda que a gente passou junto, sabe? Como irmãos, como as desavenças, como qualquer irmão, mas a coisa mais interessante que eu vou dizer agora é o seguinte, sobre o Duo Taufik. Roberto sempre morou na Itália, eu sempre morei em Natal. Então, a gente nunca teve tempo, para quem acha o Duo Taufik incrível, como é que vocês fazem aquilo, a gente nunca ensaiou. Tipo, conviveu. Tipo assim, vamos passar um mês. Esse tema aqui... Não, é sempre assim, tem turnê na França, na Itália. Eu chego um dia antes, mas eu estudo as músicas aqui, Roberto estuda lá. Beleza, a gente dá uma passada no soundcheck, e aí vai rolando. Tem que gravar um disco, compõe um negócio. Todos os discos que a gente gravou lendo. Nenhuma música a gente já sabia, né? Todos os discos da gente. Inclusive, eu quero enfatizar aqui que a gente também gravou 3 álbuns autorais, né? De músicas, composições nossas, que foram lançados no Japão também. E 2 álbuns a gente gravou em parceria com 2 cantoras incríveis. A Paula Santoro, que é uma cantora mineira. A gente gravou um álbum, Tudo Será Como Antes, né? Uma leitura da música do Clube da Esquina, uma releitura da música do Clube da Esquina. Então, a gente homenageou Beto Guedes, Milton Nascimento, Toninho Horta, Lô Borges. Também gravado ao vivo no Rio de Janeiro. Ao vivo, que eu digo, todo mundo junto no estúdio, né? Cada um numa cabine. Um disco que vale a pena vocês ouvirem também. Também elogiado pelos próprios compositores. A gente teve a honra de receber a mensagem de todas essas lendas da música mineira, né? O Toninho Horta esteve presente na primeira mesa no nosso show lá em BH, que a gente fez um show de lançamento do disco. O Toninho estava lá. Então, assim, são coisas que ficam no coração da gente, né? Mais do que visualizações, do que cachê, é o que marca mesmo, né? E outro disco foi com a grande cantora Bárbara Casini, italiana, mas ela sabe tudo de música brasileira. Então, a gente gravou, e ela não tem sotaque italiano, ela realmente é uma grande apreciadora e entendedora da música brasileira, e grande cantora, né? E a gente gravou um disco só com um cancioneiro nordestino, só músicas de compositores nordestinos, né? Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Zé do Lobo, Djavan, e se chama Terras, né? Então, toda essa discografia do Duo Taufik você encontra no Spotify. Uma das coisas que a gente vem falando, Dudu, no podcast aqui, sim, e nas discussões que a gente vem tendo fora, o que é que tem nessa água nossa, que geração a geração, os músicos daqui, a gente são referências, a gente fala, a gente está em São Paulo, a gente está no Rio de Janeiro, a gente está no Rio Grande do Sul. Quando a gente fala dos músicos potiguares, tem um olhar diferente, tem uma percepção diferente da gente. Você atribui alguma coisa especial? Sim, você acha que são... Sim, eu tenho certeza a teoria, que qual a sua teoria? Justamente pela falta de acesso, porque, assim, Natal, naquela época anterior à internet, né, era uma cidade muito pacata e limitada, né, em questões de informações, principalmente de música. Então, assim, para você ter um vídeo aula de algum artista, você tinha que ter alguém que trouxesse uma fita cassete, um vídeo, um VHS, ou um método de fora. Enfim, isso fez com que a gente se tornasse muito autêntico, muito original. Porque, por exemplo, eu aprendi música na raça. Entende? Então, assim, isso você já forma uma linguagem com isso, porque eu aprendi ao meu modo, né? Você vê outros artistas, por exemplo, Sérgio Groove, ele aprendeu a tocar ao modo dele. Jubileu aprendeu a tocar ao modo dele, né? Então, são artistas que têm uma personalidade na forma de tocar. A música é a mesma para todos, né? As notas são as mesmas notas. Então, assim, eu acredito que essa dificuldade... As circunstâncias meio que moldam essa Claro, porque se você for ver, por exemplo... Nessa época, quem tinha muito acesso à música, por exemplo, internacional? Rio e São Paulo. Mas se você via, a maioria dos saxofonistas do Rio de Janeiro tocam parecido com os americanos. Eu não digo os nomes, enfim,
que já são Sim, grandes mas personagens, mas a isso. maioria nem no mundo todo acontece isso, né? Na Itália você vê, porra, grandes improvisadores assim que você fica de queixo caído, sonoridade, mas todos se parecem. Você não vê um artista assim que diz, caramba, esse cara é diferente, entendeu? E eu acho que devido a essa dificuldade de informação, de aprendizado, eu falo muito da época em que eu estava nesse processo de formação. Eu não tinha como sair para assistir um jubileu tocando na minha frente, como hoje em dia, qualquer guitarrista vai ali ver um show com um grande mestre tocando. Não tinha. Tinha os cantores de seresta, né? Era um seresta com aquele modo, as modinhas, violão bem modesto. Não era nada de um instrumentista assim, caramba, o cara... Eu falo virtuoso, mas eu falo realmente um instrumento bem tocado. E outra coisa, popularizando a questão da aceitação da música instrumental, o povo gosta quando vê um instrumento bem tocado. Eu lembro que a gente foi tocar com o Sérgio Groove na Festa do Boi. Você imagina, na Festa do Boi, eu, Darlan, baterista, e Sérgio Groove, no meio do povo. Rapaz, isso causou um tumulto tão grande, você não tem noção, porque o povo nunca tinha visto aquilo, entendeu? Quem é que não vai gostar de um instrumento bem tocado, diferente dos instrumentistas que acompanham um cantor? Você não vê aquela performance, você vê um acompanhamento que é feito para aquele tipo de música. Exato, claro, tem que ser aquilo, né? Mas você vê uma música instrumental onde os instrumentos falam por si só, né? Então, assim, a gente... Assim, juntou muita gente ao redor, assim, foi uma coisa fantástica, entendeu? E no mundo todo, voltando à questão dessas experiências em outros palcos, os festivais de música instrumental são festivais que levam multidões. São 10, 15 mil pessoas ao ar livre, são 3 mil pessoas num teatro, entendeu? Não é brincadeira, é uma coisa que é muito reverenciada lá fora. E as pessoas estendem o tapete vermelho para quem é um instrumentista bom. É verdade. Então, eu falo, isso tem a ver com a importância que é dada em cada local, entendeu? Se você dá essa importância à música instrumental aqui na cidade, entendeu? Falo música instrumental, mas o instrumentista ele está presente nas propagandas, nos filmes, é música. Eu faço trilhas para filme, eu faço jingles, entendeu? Então a música está em todo canto. Perfeito. Entendeu? E assim, a gente vai chegando aqui ao final, mas assim, tem uma coisa que é muito interessante. Você tem uma carreira que é muito extensa, mas a gente percebe que está muito longe de se acalmar, né? Essa produção ela é constante, não só própria, mas você já vem desenvolvendo esse trabalho de produção com outros artistas também. E aí tenta também apresentar para a gente o que vem pela frente, o que é que você já está desenvolvendo, quais são as próximas... Para onde a tua carreira está indo. Júlio, assim, separando em duas partes, né? A parte atualmente eu atuo em Natal mais na parte de produção, de estúdio. Eu tenho um estúdio há 24 anos. E realmente o trabalho é árduo, né? Sempre tem muita coisa, porque cada trabalho não se faz do dia para a noite, né? Então, você vai acumulando muita coisa, são experiências diferentes, são estilos diferentes. Eu, no estúdio, eu trabalho sozinho, ou seja, eu faço a captação, faço a terapia quando o cantor chega de mau humor, com depressão e tem que cantar, então você é psicólogo, é massagista, é tudo, né? E aí a parte de arranjo, a parte de tocar, a parte da sonoridade, mixagem. Então, assim, de faxina no estúdio, tudo manutenção do equipamento. Cobra escanteio e corre para cabecear. É minha segunda casa, assim. E atualmente eu tenho trabalhado muito, né? Apesar de amar o palco, eu estou sempre disponível para shows. Muita gente acha que não, né? Porque eu não vou chamar Dudu para tocar, porque então é caro demais, né? Porque, enfim, tem muita gente que pensa assim. E não, eu sou uma pessoa super normal e muito acessível. E, enfim, conheci muita gente massa no estúdio, tanto gente nova que é surpreendente a quantidade de artistas que acredito que o público não tenha nem conhecimento, mas vai ter, um dia vai ter.
é muita gente boa fazendo trabalho, e quando você pega essa galera nova chegando e tem o suporte da experiência, assim, eu acho que coroa assim, o trabalho, né? Porque eles se sentem seguros, né? De produzir, geralmente é a primeira vez que está gravando um trabalho, enfim. O estúdio tem sempre projetos, né? Projetos pessoais. Eu pretendo, o ano que vem, fazer um disco meu solo, voltar a fazer um disco meu, porque depois do Duo Taufik eu não consegui mais gravar. E para o Duo Taufik, a gente está pensando em voltar ativa, porque esse ano a gente teve algumas adaptações de vida mesmo, assim, né, que nos levaram a dar uma pausa. Roberto está vindo agora em dezembro, a gente vai replanejar nossa vida, e um dos grandes projetos é gravar alguma coisa nova, né? Maravilha. Durante a pandemia, a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho meio na intoca com Ivan Lins, né? E a gente praticamente tem um disco pronto, já arranjado, e falta a oportunidade de gravar. E ele teve aqui esse ano, né, fazendo um show no Riachuelo, a gente conversou bastante no camarim, ele ainda, assim, manifestou ainda muita vontade de fazer esse trabalho, e para a gente vai ser demais, né? Então, teria esse disco, provavelmente, e voltar a fazer shows, né, no Brasil. O Brasil é um lugar que tem uma efervescência muito grande de festivais, né? Todo ano surgem só crescem os festivais. Só crescem. Para você ver como é impressionante. Festival de canção você quase não vê. Verdade. Mas de música instrumental, praticamente todas as cidades têm um grande festival de música instrumental. Ou vários festivais, né? Perfeito. E é isso. Tá. Os planos são esses. A gente, fazendo a pesquisa, você tem muita coisa. Tem muita coisa nos serviços de streaming, né? Mas também tem... Onde é que a gente consegue acessar a tua obra como um todo, assim, se quem quiser ir atrás? Os streamings de áudio tem... Enfim, vocês podem procurar pelo Duo Taufik, certo? Tem lá os 5 discos do Duo Taufik. Eduardo Taufik tem mais 9 discos lá, só meus, né? E tem uma playlist do ET Studio, né? Até hoje foram mais de 750 trabalhos assinados por mim. Trabalhos que eu digo álbuns, né? Sim. Não de música. Música... A música não dá para então é muita coisa, porque são 24 anos produzindo. Mas assim, não vai ter tudo no Spotify, né? Mas tem bastante coisa lá, das que foram postadas, né, nas redes. Tem muita coisa no ET Studio, tem a página do Instagram, que lá tem um link para o Spotify. No YouTube tem a minha página, né, que tem muitos vídeos, inclusive uma série de vídeos que eu fiz durante a pandemia, com amigos do mundo todo, aqueles de collab, né, foram 213 vídeos. Né? Então foi acervo tem onde foi buscar. Um momento muito marcante para mim, um projeto muito legal, que durante a pandemia, né, foi o nosso alimento. E minhas páginas do Instagram e Facebook é Eduardo Taufik, T-A-U-F-I-C. Eduardo do Taufik pra gente, olha, Júlio. Obrigado demais pela presença. Obrigado, meu querido. Tava muito afim de ter você aqui para mapear essa história toda, dar nome e, assim, de uma generosidade gigantesca que a gente... Imagina. Sabe? E aí a gente vai fazer uma interna aqui, que todos os artistas que passaram até agora nas nossas conversas, nos nossos bate-papos, assim, mencionam você de uma forma muito bonita e, meu isso Deus. só mostra para você como a feliz. gente tem você como uma figura de referência, não só como músico, como pessoa também, que eu acho que quando juntos os dois aí dá um... Obrigado. Eu agradeço a Deus, a música, né, aos meus pais, a vocês todos, e parabenizar por esse projeto que só tem a contribuir com a memória musical da nossa cidade e com a carreira de cada um, né, de nós. Assim. Obrigado, Júlio. Obrigado, minha gente. Obrigado, Passaia. Obrigado a todo mundo da produção aí. Obrigado, gente. Fica para a próxima. A gente vai ter mais convidados e, mais uma vez, agradecendo o apoio incondicional do pessoal da Nacional Veículos e da Freeway, que sem eles esse projeto não sairia do mapa. E a gente está muito feliz de dar continuidade a ele. E vamos que vamos. Até a próxima.